Eita, bora lá. O pessoal tá desanimado, né? Tá todo mundo com a barriga cheia, aí fica mais... Mas bora bater essas palmas melhor, que pro próximo palestrante eu quero ver mais forte. E o nosso bom dia também tem que ser um pouco mais forte, porque pra mim eu sou de casa já, é o terceiro ano que eu faço essa palestra, então não tem problema não. Mas o próximo que vier, quando a gente for colocar ele aqui, a gente precisa dar um bom dia pra ele mais forte, mais animado, que a gente já tomou o café da manhã, então a gente já tá com essa animação. Mas eu vou me apresentar. Eu vou mais pedir o café da casa daqui, o pessoal da não quer fraco. Vou procurar o café. Que é isso, tá bom, meu amigo. Brincadeira, viu, Bené? Mas vamos lá. Meu nome é Jefferson, para quem não me conhece. Eu sou contador e eu comecei nessa área do terceiro setor em meados de 2017. Eu me formei, eu estou trabalhando em empresa de contabilidade desde 2011, mas diretamente com o terceiro setor em meados de 2017. Por quê? A minha área mesmo é a atividade empresarial. Eu sempre gostei muito de trabalhar com a área empresarial. E na época meu pai tinha uma grande carteira de clientes na área do terceiro setor e ele pediu que eu coordenasse essa carteira de clientes. E no começo eu fiquei meio receoso porque eu não conhecia muito, eu não tinha tanta habilidade com trabalhar com o terceiro setor, mas eu topei o desafio. E uma coisa interessante é que quando você começa a trabalhar com o terceiro setor, quando você começa a ver as entidades, quando você começa a ver o resultado final, o quanto que ela impacta na vida de cada pessoa, de quantas pessoas ela profissionaliza e dá um emprego, de quantas pessoas ela consegue ali trazer o saneamento básico, quantas pessoas ela consegue, através de captação, mudar a vida, dando uma nova perspectiva para aquela comunidade, eu me apaixonei. Porque tanto como eu me apaixonei pela área empresarial, pela possibilidade de eu chegar num local, começar sem nada e construir uma empresa, a entidade do terceiro setor ela tem a mesma função. Só que não só pela parte financeira, mas pelo social. Ela chega do nada através de uma ideia, através de uma sementezinha lá. Talvez na comunidade de você, quando surgiu a falta de luz, e você, vamos se unir, todo mundo, vamos abrir uma entidade, vamos abrir uma associação e vamos lá falar com o prefeito. Aquilo ali mudou toda a sua realidade. Porque foi aquela luz que trouxe a possibilidade, aquela energia, do seu filho estar fazendo a aula remota, dele estar estudando e um dia ele fazer uma faculdade, um dia ele conseguir mudar aquela realidade. E não é só com isso, a gente percebe que o terceiro setor ele já vem fazendo isso há muito tempo. Ele já vem fazendo isso há muito tempo. Só que falta incentivo. E às vezes não é incentivo só financeiro, é um incentivo de reconhecimento da sociedade da importância do terceiro setor. Quem não já teve a vida impactada com o terceiro setor? Eu vou dar um exemplo prático meu. Eu comecei estudando no SESI. E tinha um projeto de natação lá no SESC, porque eles tinham um convênio, que era nadar para vencer. E eu tinha vários colegas de situações vulneráveis, que hoje são policiais, que hoje são empresários, que hoje são donos de empresa, que hoje são gerentes de empresa. Será que se eles não tivessem participado desse projeto, será que se eles não tivessem visto toda aquela luta, aquela diferença na vida, será que eles teriam de fato mudado o status que era direcionado para a sua vida? Então o terceiro setor é isso, só quem sente na pele, só quem vivencia o terceiro setor sabe a importância dele. E eu digo aqui nas demais áreas, tanto na parte educacional, a gente fala do terceiro setor que profissionaliza as pessoas. Quantos profissionais existem em Sobral que um terceiro setor conseguiu profissionalizar? Quando eu falo na infraestrutura do bairro, do distrito, quanto aquela associação conseguiu agregar? Com a ambulância que era da associação, com o trator que era da associação, com a irrigação que a associação conseguiu, com a energia que a associação conseguiu. Sempre foi assim. Sempre foi a união fazendo a força e conseguindo os objetivos. Só que o mundo está mudando. Eu não sei se vocês percebem, mas não dá para fazer as mesmas coisas que fazíamos antigamente
utilizando as mesmas ferramentas do passado. Eu não consigo mais reunir 40, 50 pessoas jovens no mesmo horário. Por quê? Porque o mundo está muito digital. O mundo está muito online. A perspectiva de mudança é muito grande. Antigamente, toda a associação de bairro, toda a associação do interior, ela tinha lá sua casinha, seu local de encontro. Será que tem necessidade ainda, no momento que vivemos, desse espaço? Esse espaço ser o símbolo da entidade? E aí ficam algumas reflexões de como devemos entender esse novo mundo, que é um mundo totalmente digital, onde você compra de forma digital, onde você vende de forma digital, onde você se comunica de forma digital, onde as empresas estão de forma digital e as entidades do terceiro setor estão aonde? Elas estão também no mundo digital? Vale a reflexão não só por esse ponto, mas por demais pontos. Quantas entidades conseguiram impactar durante essa pandemia? Quantas elas conseguiram arrecadar? E a demonstração dos seus projetos? Como é que ficou? E as empresas já estão nesse mundo. Você vê Instagram de todas as empresas. A pessoa monta um bolo, a doceira tem um bolo, tem uma empresa de bolo, ela está lá no Instagram. Se monta-se uma empresa de contabilidade, tem que estar no Instagram. Se eu monto uma empresa de vender bijuteria, eu tenho que estar no Instagram. E por que as entidades também não estão de forma efetiva nesse mundo digital? Porque é muito fácil o Neto chegar para mim e dizer: Jefferson, a gente precisa pleitear um saneamento para o bairro tal. Vamos atrás de alguém que possa nos ajudar? Aí ele teve conhecimento, que deu esse conhecimento para mim, que vamos atrás de uma pessoa. Mas se isso fosse diferente? Se ele tivesse um canal de comunicação social forte e efetivo, através das mídias sociais, e ele ia lá e fazia: olha pessoal, nós estamos precisando aqui, ou o poder público nos ajuda, ou se você puder nos ajudar, nós somos a entidade tal, tal, tal. Nós precisamos modificar isso aqui, porque isso está afetando a vida da nossa comunidade. As pessoas vão dizer: não, Gerson, mas a gente não vai ter ajuda. Já testaram fazer isso? A gente às vezes se priva de fazer algumas situações, porque a gente imagina que não vai dar certo. A nossa cabeça vai dizer assim: eu não vou fazer isso, porque não vai dar certo. Mas alguém já testou? Alguém já colocou em prática? E no empreendedorismo, sendo ele empresarial ou sendo empreendedorismo social, não adianta você ter a ideia só na cabeça. Você tem que ter ela na prática. Tem até um velho ditado que o quilo de ideia é R$1, mas a execução de uma ideia, sendo ela boa ou não, vale muito mais do que 1 milhão. Então o importante é executar, é você ter a possibilidade de entender que esse mundo, que essa mudança de chave está acontecendo e eu preciso impactar, eu preciso continuar fazendo diferença para a minha comunidade. E como eu preciso fazer essa diferença? Como eu tenho que usar as ferramentas atuais para me mudar esse status? Utilizando as mídias sociais, utilizando as redes sociais. Então eu queria que nesse momento, antes de eu começar propriamente dito, como eu falei nesse instante ali numa entrevista ao vivo, eu quero mais um bate-papo, entendeu? Eu não quero uma conversa onde eu falo, onde a gente só eu falo e vocês ficam aí de forma empática, tentando entender, mas eu queria trocar um bate-papo com vocês sobre como legalizar essas possibilidades. Eu vou falar sobre o que é uma entidade, porque às vezes a gente nem conhece o que é uma entidade. A gente é presidente de uma entidade, a gente é presidente da associação, a gente é presidente do instituto, mas a gente não sabe o que de fato é isso. E eu vou falar tanto dessa parte legal, tanto do quais são as obrigações e de como a gente utilizar essas novas ferramentas que é o meio digital para conseguir impactar mais vidas na nossa comunidade. Ok? Tá certo, pessoal? E vamos lá, né? Esse negócio de máscara, né? A gente fica meio que
Sim, mas vamos lá. Primeiro, o que é o terceiro setor, né? Muita gente faz essa pergunta, Jefferson, o que é esse terceiro setor? Então a gente tem aí uma definição. O primeiro setor é o governo, o segundo setor são as iniciativas privadas, ok? E o terceiro setor, o tipo de instituições sem fim lucrativo cujo resultado financeiro não distribuído de seus dirigentes. Isso já, muita gente me pergunta quando eu falo isso, e pergunta, Jefferson, a entidade ela não pode ter objetivo financeiro, né? Objetivo lucro, de lucratividade. Mas não ter o objetivo de lucratividade não quer dizer que ela não precisa ser financeiramente saudável. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. E distribuir lucros para os dirigentes não quer dizer também que o dirigente ele não pode ser remunerado. Isso não tem nada a ver, são coisas totalmente diferentes. Quer dizer, Jéssica, que um presidente de uma entidade ele pode ser remunerado? Sim. Se aquilo for um trabalho dele, ele pode ser remunerado sim. Imagina você que você é presidente de uma entidade, hoje você faz dupla jornada, que cuida da entidade e tem o seu trabalho. E a entidade começa a demandar mais de você a um certo ponto que você não consegue mais ou trabalhar ou cuidar da entidade. Só que você faz um belo trabalho na entidade. Aí você vai ter que largar a entidade, passar para uma pessoa que não sabe se vai fazer aquele trabalho porque você não poderia ser remunerado. Só que isso acabou. O presidente, os diretores, eles podem ser remunerados. Claro que existem as possibilidades, as métricas de remuneração, como isso tem que ser feito, entendeu? Tem toda uma ciência por trás disso. Mas sim, ele pode ser feita essa remuneração. E como eu falei que ele não pode ter lucratividade, é diferente. O que é a lucratividade? É fora a remuneração, o que sobra, eu tenho que fazer um chamado reinvestimento social. O que é o reinvestimento social? Eu tenho que pegar todo o dinheiro que sobra e aplicar num objeto social da entidade. Que se for uma entidade associativa de direito privado, de cunho religioso, mas que tratem pessoas com dependência química, o presidente ele pode ser remunerado? Sem nenhum problema. Mas que a sobra do dinheiro seja totalmente reinvestido naquela entidade, trazendo mais resultados, tirando mais pessoas desse mundo do vício do álcool, das drogas. Então essa é o terceiro setor. Então na nossa Constituição, no nosso Código Civil, tem lá, constitui-se associações pela união de pessoas que se organizam para fins não econômicos. O que é esses fins não econômicos? É com interesse de lucro. Com o interesse de lucrar. Ok? São pessoas jurídicas de direito privado, sem fins econômicos ou lucrativos, que se formam pela união de pessoas em prol de um objetivo comum, sem interesse de dividir o resultado final. Toda a renda proveniente de suas atividades deve ser reinvestida para os seus objetivos estatutários. E aí nós temos 3 classificações, né, de entidades. Tem as altruístas, que são as beneficentes, é egoísta, não é porque ela é egoísta de não ajudar o outro, é porque ela tem uma finalidade específica, como uma esportista, como uma recreativa, ok? E a econômica não lucrativa, de socorro mútuo. Às vezes você abre uma entidade para ela fazer ela tem uma ajuda simbiótica ali com outra entidade. Aí eu sempre lembro, embora os fins de associação não sejam de ordem econômica, elas não estão proibidas de realizar atividades geradoras de receita, desde que as mesmas se caracterizem como meio de entendimento a seu fim e que não propicie distribuição de lucros dos seus associados, mantenedores ou doadores. Pode passar. E aí nós temos as fundações, as organizações religiosas e as obrigações. Jefferson, quais são as obrigações de uma entidade? Eu passo muito tempo batendo cabeça com isso. Porque uma entidade, quando é constituída, geralmente ela é constituída de qual forma? Vocês sabem me explicar como é que ela é constituída? O pessoal tem a necessidade de constituir, junta 5, 6 pessoas, vai lá no contador, abre minha associação. A pessoa, você já tem um estatuto? Não, faça o estatuto aí do seu jeito.
Faça o estatuto aí do seu jeito, da forma que você quiser e vamos para frente. Ela tira aquele CNPJ, pega, constitui, chega na comunidade, constituindo uma associação. Começa a receber dinheiro dos associados ou de algum convênio, faz só o prestamento de conta lá, rapidinho, numa folha e tudo mais. Aí passa 4 anos sem ir no contador. Aí quando chega lá, está com o seu CNPJ cancelado, omitido. Mas será que a obrigação da entidade é só uma vez no ano de ir no contador? Mesmo que seja que ela vá todo mês, será que é só de pagar o contador todo mês e ele não fazer nada? Ou ele só entregar aquele balancete? Quais são as obrigações de fato de uma associação, de uma entidade do terceiro setor? E toda vez que eu pergunto isso, eu posso perguntar para o presidente que tem mais tempo de experiência, que tem uma equipe administrativa, que tem toda uma estrutura por trás, eles não vão conseguir explicar as 4 tipos de obrigações que uma entidade vai ter que ter. Ela tem obrigações fiscais, que essas às vezes são mensais, anuais, trimestrais. Então ela tem essas obrigações mensais, fiscais. Ela tem as obrigações contábeis. Não é só enviar a declaração de imposto de renda da associação não, que a gente chama agora de ECF e a DCTF no final do ano não. Ela tem uma obrigação contábil. E se eu não fizer isso como obrigação contábil, eu corro o risco da minha entidade ser considerada uma empresa, porque eu não tenho feito aquilo de forma contábil. A própria Receita autuou muita gente no Maranhão. Se ela não tem movimento, ela não tem movimentação contábil. Então ela tem que apenas encerrar a parte de dizer que não tem nada. Entendeu? Mas se ela tiver movimentação contábil, patrimonial ou financeira, porque às vezes a gente pensa que é o seguinte, a obrigação contábil ela não tem dinheiro, mas ela não pagou nada durante o ano, ela não tem nenhum bem no nome dela, nenhum terreno, nenhum imóvel, aquele imóvel não tem IPTU, aquele imóvel não tem depreciação, aquele imóvel não foi feita alguma reforma. Isso é movimentação contábil. Então ela precisa fazer essa movimentação contábil, mesmo que ela não tenha receita financeira. Agora, se ela não tiver nem receita financeira e nem movimentação contábil, ela de fato não precisa fazer a parte contábil. Ela é uma entidade inativa, que naquele momento ela não está executando nenhum dos seus objetos sociais. Se eu queria perguntar mais alguma coisa? Uhum. De fato, ele não é um movimento contábil. Com exceção, não para a entidade do terceiro setor, na única forma que isso vai ser contabilizado contabilmente, vai ser quando for direcionado a partidos políticos. Porque para partidos políticos, embora seja uma doação de serviços, eles têm que ser mensurados contabilmente. Mas para entidades, isso não vai considerar como, para entidades não, para associações, isso não vai ser considerado uma movimentação contábil específica. Tá certo? Mas se você tem vários voluntários, você tem material de expediente rodando, deve ter alguma coisa contabilmente aí nessa entidade que ela deve ser verificada. Outras obrigações que essas são as que são menos verificadas, são as obrigações estatutárias. Como eu disse, a pessoa vai constituir uma entidade, ela chega lá para o contador, chega para o advogado, ou pega um modelo na internet e diz assim, olha, eu quero minha entidade. E ela nunca, é difícil, eu ia dizer nunca, mas é difícil, o membro, o associado, o diretor, que ele lê o estatuto e sabe quais são as obrigações estatutárias dele. E às vezes você pega estatutos padrões que está lá dizendo, apresentar balancete trimestralmente. E a entidade só apresenta de forma anual. Isso não é coerente, porque o estatuto diz que é daquela forma. O estatuto diz que a eleição tem que ser feita de um modelo. E o presidente faz de outro formato. O estatuto diz que só quem pode ser associado são aquelas pessoas.
E a gente considera associado um outro tipo de nível de pessoas. Então sempre a gente tem que estar relacionando a parte estatutária. E a outra obrigação, que essa é a obrigação de interesse mútuo. O que é uma obrigação de interesse mútuo? Tem que haver uma condicionante, que é as obrigações contratuais, que é quando eu, entidade, quero desenvolver um projeto, quero desenvolver uma ação, quero desenvolver um acordo, quero desenvolver um fomento e eu faço um contrato. E a gente chama de obrigações contratuais. E muita gente se esquece que obrigações contratuais, quando falam em prestações de conta, é diferente de contabilidade, obrigação contábil. Quando você presta conta, você não está fazendo contabilidade, você está fazendo prestamento de conta. E muita gente acha o seguinte, eu fiz meu prestamento de conta, minha contabilidade está pronta, está feita. Não, você fez uma das etapas, que é o quê? Uma obrigação contratual. Então a entidade, além da prestação de conta, ela tem que fazer a apresentação das suas contas contábeis internas para a sua diretoria. Mas Gerson, por que se fala nisso quando a gente tem o interesse de falar no impacto digital? Porque se você não tiver redondo digitalmente, ou se você não tiver redondo no papel, como é que você quer apresentar seu projeto de forma digital? Como é que você quer captar recursos nesse formato? Porque você precisa estar direitinho, né? Com os pingos nos is. E aí são uma série de obrigações aí que eu não vou mencionar para vocês, mas que os contadores aí têm dor de cabeça todo ano para enviar das entidades. É quando você pensa assim, meu contador não fez nada. Não trabalha não. Estou pagando muito caro. Aí lembre que ele faz muito trabalho para você. Tá certo? Como eu falei, né, as obrigações estatutárias, elas vêm em Assembleia Geral, elas são alteradas por assembleias ordinárias ou extraordinárias, relatórios impostos, regimentos internos e o objetivo social. As demonstrações contábeis, elas são demonstrações que elas visam ver um balanço, uma foto da entidade naquele momento. Então a entidade ela tem que estar sempre mensurando isso. Então, no mínimo uma vez no ano, de acordo com a nossa legislação vigente, ela tem que apresentar esse balanço patrimonial. E além desse balanço patrimonial, ela tem que apresentar uma demonstração de resultado do período, onde vai ter lá o seu superávit ou o seu déficit. A gente não fala em lucro e nem em prejuízo, mas sim em superávit e déficit. As demonstrações de fluxo de caixa e as notas explicativas. Dizer por que a entidade diminuiu a arrecadação esse ano, dizer por que ela aumentou, como ela conseguiu. Isso tudo tem que ser mensurado no seu balanço. E aí as contratuais, que existem várias formas de contratuais. Existem os termos de colaboração, os termos de fomento, os convênios constitucionais, contratos de gestões, termos de parceria, contratos privados sem necessidade de obedecer essas leis. Porque eu, como empresa, eu posso chegar para a entidade, pastor, eu quero fazer um projeto lá com vocês e eu quero doar R$5.000 por mês para vocês executarem esse tipo de treinamento. Eu preciso estar regido por essa lei? Não. É um contrato entre a minha empresa e a entidade. Não preciso. Mas se ela fizer isso com órgãos públicos, ela precisa ter aquele tipo de ajuste ali de acordo com a lei. Mas os convênios privados, esses contratos mútuos privados, eles não precisam ter essa formalidade toda. E aí eu trouxe também uma parte aqui, que é o processo de constituição. Como é que se constitui uma entidade? Como é que se constitui uma entidade de forma clara e coesa, simples e didática? Simples. A gente forma uma Assembleia de Constituição. Então, se nós hoje quiséssemos formar uma entidade, a gente ia se reunir aqui, olha, vamos montar uma Assembleia. Vamos montar uma entidade aqui de ajuda a quem está com problemas psicológicos, de Sobral e região, porque hoje todo mundo tem ansiedade, né? Distúrbios comportamentais, está muito em voga hoje, somente depois de uma pandemia. É muito estresse, foi muita apreensão, é muita incerteza. A gente está aqui sentado às vezes, mas a cabeça está lá em outro país.
pensando na conta que não pagou, pensando naquele problema da sua comunidade, pensando naquelas pessoas lá que estão com muita dificuldade. E aí a gente podia criar uma entidade hoje. Como é que a gente conseguiria criar isso de forma coesa, de forma simples e objetiva? Simples, a gente formaria uma Assembleia de Constituição. No segundo passo, escolher o nome da associação e a sede. A gente aprovaria os pontos minuciosamente do estatuto. E não chegaria para o contador e dizer, olha, meu estatuto faz o estatuto sair do seu jeito. Criaria todos esses pontos. Encaminharia a documentação para o registro e providenciaria o CNPJ. Não tem dificuldade. É dessa forma que se cria uma entidade. Se eu quero atender, se eu quero pensar em mudar a vida das pessoas impactando de forma positiva, eu preciso criar esse tipo de processo nesse formato. E aí existem as qualificações, né? De OCIP, pode passar aqui, ó. De SEBAS e a nossa nova lei, que é a Lei do Marco Regulatório das Sociedades Civis. Pode passar. E aí vem uma grande questão para a gente começar propriamente dito na questão da mudança cultural, da mudança e como impactar isso de forma positiva usando as mídias sociais, né? O que é ser uma entidade? O que é que o governo, nos ajuda a ser uma entidade? Em duas situações, na imunidade e na isenção. Quando se fala em entidades religiosas, sindicatos, a gente fala em imunidade, porque ela é constitucional. Quando a gente fala em associações de desenvolvimento, associações profissionalizantes, associações de bairro, a gente fala em isenção. E imunidade e isenção, uma é constitucional e outra é condicionante. Então ela necessita uma série de condições para conseguir aquilo. Então a gente precisa estar atento a essas condições. Ok? E a gente entendendo esse básico, a gente entendendo toda essa situação, toda essa sistemática de como funcionam essas entidades, a gente precisa agora entender como a gente precisa se posicionar no novo cenário. E o que é essa mídia digital? Todo mundo aqui tem um celular, a gente está vendo aqui alguém batendo foto, outros conversando pelo WhatsApp. Mas você sabe quanto tempo você passa pelo celular por dia? Vocês têm noção? 20 horas? Tem gente que passa o dia todinho. Alguém já pegou para olhar no seu celular quantas horas você passa por dia? O meu tem um relatório lá, todo dia eu olho. É. 24 horas, né? Você imagina que uma pessoa ela dorme 8 horas por dia, né? Pô, então o nosso dia tem 24 horas, a gente dorme 8 horas por dia. Então a gente só tem 16 horas. Dessas 16 horas, a gente passa 2 horas se alimentando e tomando banho e indo no banheiro. Então nós temos 14 horas. Em tese seria 8 horas trabalhando, né? Em tese seria 8 horas trabalhando. Nós teríamos 6 horas. Só que eu tenho quase absoluta certeza que se você pegar o seu relatório do seu celular agora, nesse exato momento que tem lá em configurações, e você verificar quanto tempo você está utilizando o seu celular, ele tem mais de 6 horas. Ele diz, olha, como é que eu tenho esse tempo? Se eu passo 8 horas trabalhando, 8 horas dormindo, 2 horas se alimentando e tomando banho. Só tenho 6 horas e eu passo 8 horas. É porque parte do tempo do trabalho, você se alimenta no celular, você dorme olhando o celular. Eu tenho quase absoluta certeza que do lado da sua cama tem um carregadorzinho aqui, que você encaixa ali e deixa carregando o celular. Embora seja um perigo, a Letícia aqui, minha esposa, passa o tempo todo reclamando de mim. Eu só durmo com o celular do lado, né? Eu sou um cara meio elétrico.
Quem convive comigo sabe que eu sou elétrico, eu durmo com o celular da noite. Isso aí vai pegar fogo. Mas porque é o mundo. Ninguém se comunica. Dificilmente alguém liga para uma pessoa digitando 03188 ou 04188. A gente liga para onde? Pelo WhatsApp. Quem é que tem telefone ainda em casa? Telefone fixo. Usa? Você usa? Só para receber ligação da empresa, geralmente eles pedem contato residencial. Só para isso. Mas para se comunica pelo telefone de casa? Se comunica por onde? WhatsApp. Se comunica por onde, professora? A senhora? WhatsApp, a maioria das vezes. Raramente uma ligação normal, né? Só quando o WhatsApp não está funcionando, né? Só quando o WhatsApp não está funcionando. Já prestou atenção, quando o WhatsApp para de funcionar, é aquela confusão? Parece que o dia acabou da gente. Ah, acabou meu dia, o WhatsApp não está funcionando. Mas será que é um vício? Porque às vezes a gente se maltrata e se justifica, não, é um vício. A gente está doente por estar direto no celular. Ou será que é a nova realidade? Porque chega um momento que se... Porque há um momento hoje que a gente não imagina viver sem internet. E antigamente a internet foi considerada um vício. Olha, eu passo o dia todo na internet. Hoje você consegue viver sem a internet? Há um momento também que a energia, a luz era um vício. Passa o dia todo com a luz ligada. Falta energia se nós não fica nem aqui? Não fica. É quente, reclama. Então, não só na minha concepção, mas na concepção dos estudiosos, a mídia digital não é um vício. É a nova realidade. É a nova forma de interagir. É a nova forma de interagir. Às vezes eu tô na minha própria residência, no quarto, minha esposa está na cozinha, eu não chamo Letícia, não. Eu mando o quê? Amor, vem aqui. Mas depois de 35 anos de casado com o meu aí, chama um pouco mesmo. Como é que chama, né? Depois de 35 anos de... Isso aí, também concepção que usa aí, um vício. Você sabe ser aquela coisa. É verdade. Quando os casamentos não se comunicam mais, não, é só um celular com o outro. Aí conversa. Como é que eu citei que eu já vou no casamento até agora? Não. O celular com o outro. É vício, então é vício. E outra coisa, nem todos acordaram ainda para o mundo que nós estamos vivendo, no mundo digital. Porque tem pessoas que ainda nem sequer conhecem esse mundo ainda, que as pessoas que vivem nos fundos da serra, que nunca ouviram falar de celular, está na antiguidade ainda. Tem pessoas vivendo na antiguidade ainda, que não conhecem esse mundo digital. Agora, eu falo, esse mundo digital, ele é um pouco, não vou dizer um pouco, ele é muito vicioso, né? Ele é muito vicioso. Isso é para quem, assim, a maioria dos jovens, né? Que se vicia muito nesse mundo, nesse mundo digital, né? E... Não entendi. Na verdade, o que acontece? Não é que é obrigado as entidades se digitalizar e para o mundo digital. Mas você já imaginou eu como empresa de contabilidade sem usar o WhatsApp, sem usar a internet? Eu sou obrigado a usar o WhatsApp na minha empresa de contabilidade? Mas por quê? Nenhuma obrigação eu tenho que enviar com o WhatsApp. Porque é mais rápido, né? Eu sou obrigado a usar e-mail na minha empresa de contabilidade?
e-mail. Uma necessidade, né? Que é mais rápido, né? É a mesma coisa que eu falo sobre as mídias digitais para as entidades, para as empresas. Você é obrigado na sua empresa a ter um Instagram? De forma nenhuma. Você é obrigado na sua entidade a montar um Instagram? De forma alguma. Mas se faz necessário nesse novo cenário. E às vezes a gente não tem noção. Eu ia conversar um pouco mais na frente, mas eu vou antecipar. A gente não tem noção do que isso traz de recurso. A gente não consegue mensurar. A gente só mensura posterior de verificar outras pessoas. Mas vocês sabem quanto se paga por 1000 visualizações um YouTube? De 5 a 100 dólares. De 5 a 100 dólares. Que varia de R$25 a R$500. 1000 visualizações. Você já imaginou você, com a sua entidade, fazer vídeos que impactam a realidade, que mostram o trabalho de vocês e conseguir remunerar só mostrando esses vídeos, sem precisar de órgão público, sem precisar da prefeitura, sem precisar do Estado, sem precisar dessas doações, que a própria internet vai te fazer monetizar? Aí, Jefferson, isso é muito estranho, isso é muito distante. Não, pessoal. Eu tenho clientes hoje da área empresarial que eles vivem só de visualizações. Eu tenho clientes aqui de Sobral que eles faturam acima de R$300 mil mês só com visualizações. Só com visualizações. Imagina esses atores aí, né? O que acontece? Entrando mais num passo. Qual foi a última... A senhora tem quantos anos hoje? Desculpa a idade. Posso perguntar? Há 20 anos, eu vou perguntar a idade não. Há 20 anos atrás você assistia... Fiz uma pergunta simples. Há 20 anos atrás a senhora assistia a Globo, não assistia? Talvez um filme, uma novela, um jornal, tá certo? Hoje você continua assistindo na mesma habitualidade de 20 anos atrás? De forma alguma. Você assiste um vídeo no Instagram, você assiste um vídeo no YouTube, é o link que é compartilhado ali. E naquele momento, de uma hora para outra aparece um comercial, tal. Aquele comercial é pago, como se pagavam para as televisões. E para ser pago, precisa ter gente vendo os vídeos. Então, quando você começa a criar conteúdo, o YouTube entende, opa, essa pessoa é interessante, porque as pessoas gostam de ver os vídeos dela. Então, eu preciso remunerar ela, ou pessoa, ou empresa, ou entidade, para que a mesma continue fazendo esses vídeos e eu continue cobrando da propaganda. E aí o cara da propaganda continua faturando. E antigamente a televisão era passiva, você via lá, aparecia um número, você tinha que ir na loja e comprar. Não, como é que funciona hoje? Você está assistindo um vídeo lá, vamos supor que nós temos uma entidade teatral e ela começa a postar vídeos na internet. Uma entidade de bairros, que ela começa ali a postar o cotidiano dela, como é que funciona a realidade do bairro dela, e as pessoas gostam de ver, porque tem a Joaninha que é engraçada, tem a tia ali do outro bairro que é engraçada, mas tudo em prol de incentivar ao crescimento social. Ou então é uma entidade religiosa, onde tem um pastor que vai postar ali as mensagens dele e ele vai monetizar com aquelas mensagens. O que acontece? Esses streamers como YouTube, Instagram, no Snapchat não tem mais não, mas TikTok, eles fazem essa remuneração. A própria plataforma. E a própria plataforma faz porque esse engajamento é mais ativo. Porque vem a propaganda lá, diferente da televisão, que você via, na Magalu tá vendendo a R$1.000 essa geladeira. Aí você tinha que ir no outro dia lá na Magalu, procurar um vendedor, ser atendido por uma série de coisas. Demorava. O marketing funcionava, mas demorava. Como é que funciona hoje? Estou lá, assistindo um vídeo do pastor João, pregando lá um evangelho novo, uma forma diferente, que agrega os jovens e aparece do nada. Vende-se PlayStation 2, tal, promoção, de R$1.500 para R$1.000.
pessoa clica lá, opa, já pede o CEP, pede o cartão, comprou. Então é dessa forma que essas entidades monetizam. Se você não comprar, eles ficam só jogando a imagem na sua tela. Só jogando a imagem nessa tela. E lembrando, ei, você me viu. Quando você faz uma pesquisa, por exemplo, Quando você fala, não é nem para dar uma pesquisa, quando você fala, seu celular ele escuta. A gente não imagina isso, mas seu celular ele escuta. Você fala, pá, eu estou pensando em trocar meu carro, comprar um HB20. É invasão de privacidade, né? você faz uma pesquisa, por exemplo, no microfone, né? Você faz um microfone Shure, não sei o quê. Aí você faz a pesquisa no Google. Imediatamente depois, quando você olha seu Facebook, está cheio de microfone Shure. O microfone, o Instagram, as comerciais de... Tanta coisa que... E é nivelado um perfil. Para vocês terem uma ideia, a internet, as mídias sociais, sabe mais de você do que você mesmo. Teve um exercício, né, que fizeram. O cara vestido de... como se fosse um adivinho, né? Vestido assim de bola de cristal. E ele só tinha as informações da mídia digital, né? E o cara entrava na barraca dele e ele começava a falar tudo da vida do cara. Aí o que era? Era só uma equipe que estava pesquisando no Facebook e passando no ponto do cara e o cara falando tudo sobre a vida do cara. Mas olha como isso é interessante. Às vezes a gente fica um pouco besta, né? E não consegue entender como é que a gente vai conseguir recurso ou mensurar. A gente vai ter uma palestra magnífica, né? Que essa vai ser boa, que é a próxima, de como captar esses recursos. Que até eu vim para assistir essa, e eu vim mais para bater esse papo dessa disrupção de como pensar diferente a mídia digital para as entidades. Mas olha que interessante, olha aqui. A mídia digital sabe mais da gente, tudo tá nas redes sociais. E por que só as entidades do terceiro setor não estão nas redes sociais? Eu tenho uma resposta? Eu, Jefferson Lopes, que estou dando essa palestra, tenho essa resposta? Não. Mas eu sei que quem começar na frente, consequentemente vai estar na frente. Parece um pleonasmo, né, vicioso, falar dessa forma. Quem começa na frente vai estar na frente. Mas essa era a alerta, essa é a intenção. Esteja na frente que você vai conseguir algo que quem nem começou não vai conseguir. E aí, voltando a falar das mídias digitais. Tudo é mídia digital. E você não está no seu celular, não é usando a calculadora. Você não está no seu celular, não é só se comunicando. Já imaginou como a gente é multifuncional utilizando as redes sociais? Você está no WhatsApp, alguém faz uma pergunta para você, você vai lá no Google, pesquisa. A minha mãe, ela tinha dificuldade com o celular, ela faz tudo pelo celular hoje. Ela bota lá, eu quero ir para tal local. Já imaginou? A gente já imaginou isso há 10 anos atrás? Não imaginava isso. E por que o terceiro setor está tão distante desse mundo? Por que ele está tão distante? Nós temos aqui umas 30, 40 entidades. Quantas estão no mundo digital? Quantas estão ativamente no mundo digital utilizando essas informações? Ativamente é captando esse tipo de lead, captando esse tipo de recurso, patrocinando suas páginas, tendo esse tipo de retorno. Quando patrocina dá certo, o pessoal entra em contato ou não entra? Entra sim, com certeza. Não é uma outra realidade? Outra realidade. Verdade. Não criticando as mídias tradicionais, porque aqui existem, né? Como é que uma entidade antigamente, vamos falar de um bingo. Falar, olha, vamos arrecadar um bingo aqui para nossa... Falar com coisa bem tradicional. Olha, eu estou aqui, a nossa associação precisa reformar a sede dela lá, é uma comunidade de bairro, de pessoas mais antigas. Eu quero divulgar meu bingo. Como é que se divulgava esse bingo antigamente? Boca a boca, no carro de som e rádio. Custo do carro de som alto, que só, caro. Rádio, não tão barato, mas será que chegava para todo mundo, que era aquele único horário, entendeu? A pessoa tinha que estar conectada
assistindo e prestando atenção para escutar que ia ter o bingo tal, tal, tal. E aí ela teria que anotar o telefone para ligar, para comprar a cartela do bingo, para participar do bingo de um fogão para ajudar a entidade tal. Vocês sabem quanto é que é patrocinar isso? Para 5 mil pessoas dizer que vai ter um bingo para a entidade do bairro lá do Junco, só um exemplo, não sei nem se tem essa entidade aqui. Eu quero patrocinar para chegar em 5 pessoas. Nós estamos, um videozinho simples da diretora. Nós estamos com um problema de saúde pública aqui, tal, tal, tal. Estamos precisando de 5 mil reais para construir isso, isso e isso. Estamos fazendo um bingo disso, não é de graça, estamos fazendo um bingo disso aqui. Videozinho assim, curtinho, de 30 segundos, para chegar em 5 mil pessoas. 5 dólares, 25 reais. E por que ninguém faz isso? Será que 5 mil pessoas vendo o seu comercial do coração? Porque é uma mensagem do coração. Vamos supor que só 10% resolva, e não vai ser um negócio difícil não. Passa aqui, faça o Pix aqui, clica aqui, faça o Pix. Clica aqui, passa o cartão. E escolha seu número. Bem simples. Será que só 10% clicasse e comprasse sua cartelinha para fazer aquele bem social, quanto a entidade iria conseguir arrecadar? Mas por que ninguém faz isso? Isso é tão simples. Porque a entidade está pensando em fazer a mudança utilizando ferramentas que já não existem. O sol que cai do céu é chuva. E como eu falo... E tá difícil. E tá difícil. A gente precisa modificar a nossa forma de pensar, a nossa forma de trabalhar, a nossa forma de executar. Quando eu criei essa palestra, quando eu comecei a pensar essa palestra, olha, eu quero falar uma coisa diferente. Quero falar de mídia digital. Eu procurei alguém que já tinha falado de mídia digital para a entidade, ninguém falou de mídias digitais. Procurei materiais de experiências de mídias digitais, que aí eu vou falar um pouquinho mais na frente. Eu só encontrei as crowdfunds, né, que são as vaquinhas virtuais, que é algo bem que nasceu para as entidades do terceiro setor, mas só quem ganhou dinheiro e só quem faz dinheiro com isso é político. Porque teve políticos aí que arrecadaram milhões e milhões para a sua vaquinha digital. E as entidades com princípios melhores, com compliances melhores, que é compliance, regularidade, não tem nome sujo, o dinheiro efetivamente é gasto lá na comunidade, não conseguem fazer isso. Qual a diferença? E muita gente gastando dinheiro com político. Por quê? Porque a entidade ela não consegue se mostrar nas redes sociais. Ela não consegue demonstrar o quanto que ela está impactando na vida individual da sociedade, da comunidade no que ela vive. Ela não consegue demonstrar isso. E isso é que a gente precisa começar a pensar diferente. Como o senhor impacta lá na sua comunidade? Como a senhora impacta no ambiente, na cultura, na região, nas pessoas que convivem com você? Eu tenho certeza que só por estar aqui, não perdendo tempo, mas ganhando esse tempo, trocando essas ideias, conversando individualmente com cada um, a gente está perdendo tempo de outras coisas que a gente tem. Todo mundo tem milhares de compromissos aqui. Mas a gente está tentando impactar a vida de várias pessoas. Mas a gente está utilizando as ferramentas erradas. A gente precisa modificar essas ferramentas. Eu consigo trocar o pneu de um caminhão utilizando a ferramenta de uma bicicleta? De forma alguma. E isso é como eu percebo as entidades hoje.
querendo trocar, mudar o pneu de um caminhão, utilizando ferramentas de uma bicicleta. A gente falou aqui no montante, 2 entidades têm Instagram. Uma patrocina o Instagram. E eu tenho certeza que existe um mundo muito maior de possibilidades que a gente não consegue vislumbrar. Então quer dizer que as coisas assim antigas, que aquilo que você aprendeu, que você sabe bem, de mente tudo, coisas são velhas. Não quer dizer que aquilo que você aprendeu, aquilo é jogado para fora ou jogado no lixo e aprendendo as coisas novas. E o de trás, o que acontece? É feito o quê com as coisas que você aprendeu há muitos anos atrás e não está mais valendo mais nada? Muita gente me pergunta isso, que o que a gente fez, Jefferson, tudo que foi feito para trás não vale nada, a gente precisa no mundo digital. Só que a gente percebe que uma coisa bem interessante que é chamar objetivo, entendeu? Objetivo. Então eu tenho um objetivo lá. O que eu estou dizendo é que eu não preciso trocar meu objetivo. Só a forma que eu tenho que chegar no meu objetivo é diferente. O objetivo da sua entidade ainda continua sendo impactar pessoas. Sim. É esse. O objetivo da entidade de quem tem uma associação de bairro é melhorar a vida da comunidade lá do bairro dele. Agregar mais pessoas. Agregar. Esse é o objetivo. A gente não está falando de mudar o objetivo. A gente está mudando o quê? De como conseguir esse objetivo. Antigamente, se conseguir esse objetivo, como eu me lembro muito, eu pequenininho aqui, 10, 11 anos de idade, meu pai já trabalhava com muita entidade do terceiro setor, e aí ele ia fazer as reuniões, né, o pessoal se reclamando, ele ia fazer um bingo. E aí o pessoal, mas não dá certo, bora tentar e fazer aquele bingo, aquele negócio, aí depois tinha uma vendinha, tinha alguma pessoa que fazia um bolo. Não era assim que funcionavam as festas das associações, as barraquinhas? Não era desse jeito que funcionava É desse jeito? Ainda hoje como você acabou de ver aí, né, eu estava no Instagram, as pessoas, essas associações funcionam como? O mesmo velho. Pronto. Cadê o pessoal novo que não estão nas entidades? A gente está... Que entende de internet não ajuda, né? Os jovens eles querem resultado assim, imediato. É tanto documento, né? Uma burocracia tão grande. Manter. Mas é isso que a gente tem que conversar. A gente tem que conversar nesse sentido. Nessa mudança de perspectiva, entendeu? A gente
parceria com o Sesc Mesa Brasil, Agricultura Familiar e o PA Leite. A gente recebe as doações, faz todas as semanas as entregas, mas assim, todo gasta da gente. Agora mesmo, a gente, para poder renovar a parceria com o PA Leite, a gente teve que organizar a documentação da associação todinha e simplesmente foi a gente mesmo que teve que fazer porque não tem recurso. Tá entendendo? Não tem recurso, não tem ainda recurso, não tem de onde tirar. Esse aqui é um que a gente também vê muito ele lá na parceria, que o nosso amigo aqui. A gente sabe que tudo é por conta da entidade, não, do presidente. Né? Porque os outros membros dele querem saber se tem, como se diz, doação na hora. Sobre essa, assim, a gente sabe que usar a internet, usar os meios digitais, ainda é um desafio principalmente para as pessoas assim, mais idosas, né? Aí nesse sentido eu quero aproveitar a oportunidade, Jefferson, para divulgar. A gente está, eu sou do Instituto Teas da Juventude e nós estamos com uma parceria com uma instituição que está fazendo uma formação para idosos para a utilização, né, de redes sociais, né? Então é uma formação que vai acontecer virtualmente, mas que é uma estratégia interessante, pelo que foi falado, né, que os jovens não estão querendo contribuir tanto, né? Então a gente pode também capacitar os idosos, né? Tanto que também compartilhar com a gente ideias de pessoas que são comprometidas e às vezes não sabem como utilizar ali o Instagram, não sabem como utilizar o celular da melhor forma, né? Então assim, a gente está com essa parceria para essa formação. Quem tiver interesse, né, depois pode falar comigo ao final, que aí eu passo, né, os dados para fazer a inscrição, porque é importante que a gente multiplique as oportunidades, né? Olha aí que bacana, parece que foi combinado, né? Parece que foi combinado. Isso aqui valeu mais do que a palestra toda, só essa troca de informação. Pessoa acima de 60 anos. E eu tenho na verdade era um casal, agora só é uma senhora que eu sigo no Instagram e no TikTok, que ele faleceu, que eles são idosos de 80 e tantos anos, que eles ganham muita grana fazendo videozinho na internet, que é os vovôs TikTok, né? Até ele faleceu há uns 2, 3 meses. Mas a gente precisa, a pessoa de mais idade, o idoso, ele precisa também entrar nesse mundo digital, porque é o mundo que a gente vive, entendeu? Chamado mídia social também. Então a gente precisa entender esse novo mundo. E como eu falei aqui, a gente precisa utilizar essas ferramentas. Não é deixar de fazer os objetos, não é deixar de fazer o bingo. Não, o bingo pode continuar sendo feito. Só que a forma que eu vou divulgar tem que ser diferente. Não é deixar eu de fazer minha quermesse lá da associação para arrecadar dinheiro para ajeitar os documentos do IPTU. Agora, como eu divulgo isso? Como eu posso utilizar? A própria economia, como você acabou de dizer há minutos atrás, pagaria um carro, pagava uma moto, para divulgar, né? E agora tem todas essas possibilidades. E a gente está falando de uma possibilidade, mas o mundo em si se reinventa. Por que as entidades não conseguem fazer mais aquelas reuniões com muitas pessoas? Porque eu me lembro que há 10, 15 anos atrás eu iria, mas de novo lembrando quando eu era pequenininho, né? Indo com meus pais, uma eleição, eu não tinha eleição de associação com menos de 30, 40 pessoas. Vocês devem lembrar que as eleições eram lotadas, tinha muitos associados. Por que hoje não existe mais? Naquela época, a prefeitura ajudava as associações. Tinha um convênio, e aí muitas das associações eram criadas exatamente só em época de política. Mas será que os convênios deixaram de existir ou a gente não consegue identificar os convênios? Eu vou dar um exemplo aqui. Não consegue porque é uma burocracia danada na parte de documentação. A gente tem até o IAD agora fazendo esse trabalho que é o balcão solidário, né? Balcão social. Terminar a sua palestra, Jefferson, desculpa, gente. Quando o Jefferson terminar a palestra dele, nós vamos colocar um vídeo gravado com algumas pessoas, presidentes das associações, que já se beneficiaram de um projeto social
Tem dizendo lá. Balcão social tem dizendo que é o projeto e os serviços que nós estamos ofertando gratuitamente. Isso é uma parceria com a Prefeitura Municipal de Sobral, certo? Mas eu não quero atrapalhar a palestra do Jefferson, não. Quando o Jefferson terminar, nós vamos veicular o vídeo onde os presidentes que já se beneficiaram desse serviço vão dar o depoimento, como é o serviço e quais os serviços que o IAD oferta. Então, se vocês olharem aí onde tem o desenho social, Tem. revisão do Estatuto Social de acordo com o Código Civil Brasileiro e a 1319, orientação para abrir uma OSC, consulta de pendências na Receita Federal com assessoria contábil e jurídica, E tudo no 0800. esclarecimentos sobre editais abertos de captação de recursos e de chamamentos públicos. Então, A assim, moça lá tem. o seu estatuto social está desatualizado, você precisa renovar a direção da sua instituição, o CNPJ da sua organização está inápito. Então, claro que nós não estamos fazendo um serviço de contabilidade, nós estamos dando orientações para aquelas associações que muitas vezes não têm recursos para pagar um contador, para pagar uma assessoria jurídica. Então, o IAD, em parceria com a Prefeitura, está prestando esse serviço que começamos em 2020, 2019, só que 2020, por conta dessa situação toda, a gente não estava funcionando presencialmente, mas agora voltamos e nós vamos apresentar para vocês esse serviço. Tem uma equipe aqui fora, nessa equipe, que é a equipe que desenvolve esse projeto lá no IAD, está aberta para tirar dúvida, para marcar horário com vocês, para vocês virem serem atendidos, tá certo? Mas eu não quero atrapalhar a palestra do Jefferson, não. Daqui a pouco a gente vai veicular o vídeo, quando terminar, onde as próprias pessoas que já foram beneficiadas divulgam o serviço, tá bom, Jefferson? A abordagem simples da linguagem, que tem alguns termos que a gente não Amor, tu entendeu o que eu te disse? Então, pronto, é mais ou menos por aí, viu? É super simples, porque o atendimento, né? Vocês vão ver no depoimento, é um atendimento feito por pessoas, né? A Nayane é estudante da UFBA das Ciências Sociais, moradora do Sumaré. O Breno é aprendiz do IAD, então mora no Serrene, no Dom José. E o Raul mora no Rafael Agudo, no interior do interior. Então nós estamos tratando de uma linguagem que vocês vão entender. Não é bicho de sete cabeças não, viu? Obrigada. E como eu falei, né? Mudou a forma de sistemática disso. Como falaram ali, antigamente, na época de política, o vereador tal, tinha aquele benefício. Hoje não. A professora Deise está de prova, eu estou lá no grupo do balcão lá. Inúmeros editais, inclusive cancelados por não ter participantes habilitados. Jefferson, vamos formar um grupo das associações. Esse grupo ele já existe, entendeu? Que não é feito não é da minha empresa, é um grupo lá que o IAD fez com as hostes, tem vários contadores, tem advogados diversos, entendeu? E lá tem esses editais para treinamento, para capacitação, edital de inúmeras situações. Quem quiser entrar no grupo, quando vocês saírem aqui da palestra do Jefferson, procure esses meninos que estão nessa mesinha redonda aí, passe o contato do WhatsApp de vocês, diga qual é a associação, que a gente adiciona vocês a grupo. Como disse o Jefferson, esse grupo, ele traz divulgação de editais, traz divulgação de palestras. OSC, bacana. São lugares mais pobres, assim, onde as pessoas ficam mais pobres. As pessoas mais pobres que moram em bairros assim, mais pobres, como ela falou, em alguns bairros, é pobre que as pessoas têm como fazer ali uma associação. Tem sim. Vai olhar o CNPJ de vocês para ver se aquelas atividades que vocês dizem que fazem estão previstas e registradas na Receita Federal. Por quê? Porque para participar de edital, aquela ação que você diz que está se propondo a fazer tem que estar prevista no seu estatuto e tem que estar registrado. Porque senão você não vai conseguir participar. Por quê? Porque quando forem avaliar o seu estatuto, vão dizer, mas você aqui
ele vai lá e explica. Né? Então a gente está querendo criar uma rede, a Federação das Associações APESEC também faz parte desse grupo, mas a gente precisa trazer mais pessoas. Então não deixe de colocar o WhatsApp de vocês ali, porque eu estou com uma dúvida assim, eu estou precisando disso. O IAD conhece muita gente, porque nós somos ligados à universidade, sabe? E nós temos muito parceiro, como é o caso da Objetivo, o próprio escritório que presta assessoria para a gente, de contabilidade, que não é objetiva. Nós temos um assessor jurídico. Ainda. E quantas vezes a gente já reivindicou o assessor jurídico para explicar o que é aquilo do estatuto. Correto. Mas eu não vou tomar sua fala, não. Pronto, mas o que acontece? Existe uma coisa chamada profissionalização. Antes de eu finalizar aqui, até porque nós temos outra palestra, eu falo demais, e aí eu não vou dar tempo para outra pessoa dar os seus comentários pertinentes. Profissionalização. E as entidades que se profissionalizaram, estou dizendo que o erro está na não profissionalização, mas as entidades que se profissionalizaram, não falta verba. Não falta. Sabe quem está dentro, porque eu trabalho com entidades que elas sabem, Jefferson, eu vou dispensar esse edital aqui porque eu não tenho gente para executar mais. Então não é uma realidade que a verba faltou. É a mesma coisa de salão de corte de cabelo masculino. Antigamente qualquer pessoa era o salão de beleza, agora é tudo barbeiro. Tudo barbeiro. Não existe mais salão de beleza como antigamente. Quem continuou naquela situação lá anterior, como é que ele está hoje? Não está mais ganhando nada. E é barbeiro, antigamente para cortar o cabelo era R$7, R$5, agora é R$35, R$40. Dependendo se for cabelo e barba, né? Já imaginou você pagar R$80? Eu pago 10, assim, como o meu lado é pobre, então... Mas é no... Essa máquina só e... Mas é 30, 40 reais em todo canto, é o barbeiro, é a mesma coisa da entidade. A entidade ela tem que se desenvolver. Eu tenho mais idade, não consigo entender direito esses editais, não consigo entender direito as mídias sociais. Eu vou atrás de quem me ajuda. Como a gente falou aqui, ó, a Objetivo a gente cobra lá para ajudar, mas o IAD está ajudando para quem é inicial de graça. E ainda eu faço comercial, quando vai lá, mas tem um IAD, pessoal, você pode ir lá no IAD. Se for algo simples, eles conseguem resolver lá de forma gratuita. Também esse entendimento. E as condições também, né? No lugar ou no ambiente, tem que avaliar também as condições, né? Tem que ser mensurado todas essas informações. Certo. Mas voltando aqui na nossa parte aqui, pode passar aí. Por que sua entidade precisa estar na rede? Nas mídias? Porque ela precisa tornar-se e manter-se referência para o seu público. Hoje a gente só se vira referência se a gente estiver na rede social. Eu posso ser o melhor contador do mundo. Se eu não estiver fazendo vídeo no Instagram, eu não sou bom. Eu posso fazer o melhor trabalho social do mundo. Se eu não estiver na internet, eu não sou bom. Eu posso ser o melhor pastor do mundo. Se o meu culto não estiver tendo transmissão online, eu não sou bom. Eu posso ser a melhor cabeleireira do mundo, mas se eu não posto o meu corte na rede social, eu não sou bom. Então, para você dizer que você é bom, para a sua entidade mostrar que o trabalho dela é bom, ela precisa tornar referência para o seu público, ela precisa estar na rede social. Só para isso, Jefferson? Não. Ampliar a rede de atuação. O bingo do seu João, do seu Antônio, como é que ele podia ser antigamente, o bingo dele? Ele só conseguia vender as cartelinhas onde o carro de som ligava, onde a rádio chegava. Agora na internet ele pode vender para um cara que gostou do projeto dele lá em São Paulo, lá no Rio de Janeiro, lá nos Estados Unidos. Porque ele escolhe quem vai ver. Ele escolhe qual região vai ver. Então eu posso ampliar a minha rede de atuação. Incrementar recursos para investimentos, entendeu? Como é que é se incrementar? Em vez de ele receber só em dinheiro, ele vai receber no Pix da entidade. Ele vai receber no cartão de crédito.
Olha, eu trabalho para muitas igrejas. As igrejas, a maioria não tinha conta bancária. Não tem mais nenhuma igreja que não tenha conta bancária. Por quê? Porque precisava receber o Pix. Porque estava todo mundo assistindo o culto, a missa online. Então a sua quermesse, por que a sua quermesse não pode ser divulgada online também? Captar voluntários qualificados. Às vezes é a forma de captação. Como é que nós procurávamos empregos antigamente? Ia no jornal, ia deixar currículo. Como é que a gente procura emprego atualmente? Na internet, procurando um pessoal que divulga. A mesma coisa é procurar voluntários. Se quer aderir os jovens, a gente não consegue aderir os jovens. Ei, vem aqui para a reunião. Não. Posta lá no Instagram, precisa de gente nova para desenvolver um projeto social para o nosso bairro. Quem tiver interesse, entrar em contato com a gente. A gente precisa se comunicar na mesma língua. Essa não comunicação na mesma língua é que não dá certo. A gente precisa engajar essas pessoas para a sua causa social. Pessoal, vocês não têm noção do engajamento. Vou dar um case de sucesso na área associativismo que estão ganhando muita grana e estão conseguindo investir, estão conseguindo eleger gente, estão conseguindo eleger deputado para a sua causa, a causa animal. Existem várias associações de causas animais grandes, com políticos representando, vereadores, prefeitos inclusive, artistas, deputados federais, tudo por uma causa. Esse engajamento foi conseguido aonde? Como é que esse pessoal se uniram? Como é que a causa animal ganhou força? Divulgação na rede social. A causa animal hoje é forte. Antigamente, alguém chutasse um gato, você podia até ficar inconformado ali. Vai alguém chutar um gato hoje? Se eu chutar meu amigo, eu não estou só brincando, não é uma brincadeira não, mas se eu chutar meu amigo aqui não vai acontecer nada. Mas se eu chutar um gato e alguém filmar, meu amigo... Por quê? Porque a causa animal ganhou força. E ela ganhou força aonde? Na rede social. E é um estilo de associativismo. E eles ganharam força de verdade. Quem já imaginou, a gente tem 2 deputados federais aqui no estado do Ceará. 2. O mais bem votado, não, o segundo mais bem votado foi bem votado pela causa animal. Só pela causa animal, o cara só defende a causa animal. E quem foi que levou ele para isso? Foi o associativismo para a proteção dos direitos dos animais. E a gente pensa que está muito distante. Tá não. A gente mudou a realidade. Claro que ainda tem maltrato de animais. Existe maltrato de animais? Existe. Mas virou tão socialmente, a amplitude gerou tão grande, que nem Carroça mais tem um plano municipal para acabar durante tanto tempo. Mas tem um plano municipal, né, para acabar, eles têm um prazo, só pode ser aquelas pessoas lá que estão... E tem um plano, tem uma lei, tem um decreto específico. Mas será que isso teria acontecido se a causa animal tivesse ficado cada um... Ai não vou entrar na rede social. Ai não, a Luísa Mel não quer não sei o quê. Associação. Ai o... Como é o nome do deputado federal, hein, que é da causa animal? O Célio Stutt tivesse ficado lá... Não vamos entrar nas redes sociais e falar da minha associação, não. E foi as associações que deram força a isso. E hoje parece crime, mas antigamente, quantos vizinhos a gente sabia? Os vizinhos que matam gato. Não era comum? Não era comum os vizinhos que matavam gato? Hoje existe isso? Não, existe, mas é pouco. Mas é escondido, sem ninguém nem sonhar. Porque se alguém sonha que isso está acontecendo, e isso é um case para a gente verificar que não está só na nossa cabeça, que as redes sociais não influenciam. As redes sociais deram força a essa luta, as redes sociais deram força a essa forma de associativismo, eles se capitalizaram. Automaticamente, quando eles se capitalizaram, eles fizeram o quê? Geraram representantes na política. Gerando representantes na política, eles fizeram lei.
Meu amigo, a gente vive num estado de Caatinga, onde a cultura da vaquejada é gigante. Quem já imaginou, há 10 anos atrás, estarmos na eminência de acabar com a vaquejada? Porque é isso que está acontecendo. Embora alguns liminares aí conseguindo, mas estamos na eminência. Quem é do sertão aqui sabe. É cultural. Mas o que aconteceu? Eles viraram fortes. E foi através de quê? Da amplitude, da captação de recurso, da representatividade, utilizando qual tipo de ferramenta? As mídias sociais. Então, eu acredito hoje fielmente que a única forma de você impactar positivamente em grande escala é utilizando esse novo tipo de ferramenta, como esse case que eu acabei de falar. A gente falou de um case, mas existem vários outros cases de sucesso do empreendedorismo social. E a causa animal é uma forma que a gente vê, vislumbra e entende. Caramba, faz sentido. Olha aí como o empreendedorismo social cresceu na causa animal de forma positiva. Eu, particularmente, eu nunca doei para uma entidade de bairro. Talvez tenha comprado algum bingo que alguém tenha me oferecido. Mas de corrente de doação para animal que está precisando de cirurgia, já fiz inúmeras. Eu tenho certeza que minha esposa também já deve ter feito inúmeras. Ela não pode ver um gato. Mas é a realidade. Mas por quê? Porque eles estão lá, eles divulgam dessa forma. Pode ser que você não faça, mas outra pessoa faz. E por que a gente não está enquadrado nisso? Porque a gente está esperando ter os mesmos resultados que tínhamos antigamente, utilizando ferramentas que as pessoas usavam antigamente. A causa animal esperou pelo poder público? Esperou um representante do poder público mudar a situação dela? Não. Ela fez o quê? Ela criou os representantes dela para mudar de lá de dentro. Jefferson, isso aí que você está dizendo é tão importante. Por exemplo, as redes sociais trazem, por exemplo, o Marlock, que era uma figura, né, que muita gente, não sei se alguém aqui conheceu o Marlock, que alimentava os gatos aqui no Parque da Cidade. Aqui na Parque da Cidade, né? E as redes sociais trazem campanhas e mais campanhas para as pessoas doarem ração e tudo isso. Então, consegue apoiadores para a causa, né? Ele morreu, mas o projeto continua e viabilizado pelas redes sociais, né? Só um depoimento para isso que você está dizendo. E de uma amplitude muito maior, talvez quando ele era vivo, que ele fazia aquele grãozinho de areia ali, ele não tinha amplitude mínima. A amplitude hoje do projeto Marlove é gigantesca. Só que a gente não consegue perceber isso. Eu até setembro não consegui perceber isso. Por que eu não consegui perceber isso? Porque foi automático. Eles conseguiram construir uma cultura de defesa animal através do associativismo, mas utilizando as novas ferramentas. Porque lá não tem nenhuma empresa não que protege os animais. Não tem nenhuma empresa não. É tudo a associação, juntada em um fim determinado, só que utilizando novas ferramentas. E por que a comunidade do bairro, por que o Instituto de Transformação, porque a Associação de Representatividade de tal área não faz da mesma forma? Não cresce de forma substancial. E nós temos vários e inúmeros projetos. A gente tem um projeto muito bacana. A gente tem um projeto aqui, que eu sou fascinado por ele, que é o projeto do Trevo. Que pega as mães com problemas de drogas, entendeu? E convence, a mãe é viciada. O que é que eles fazem? Durante 1 ano, 9 meses, aquela pessoa que está lá na rua mesmo. Eles fazem ela ficar quase em abstinência total, sem usar drogas. Para quê? Para não prejudicar a amamentação dos filhos. É genial como eles conseguem. Eles poderiam ter mais amplitude, porque eles não estão na rede social, porque ninguém conhece esse projeto. É um projeto lindo. É lindo o projeto deles. E eles fazem direitinho, é bacana, tem atendimento psicológico. Mas quantas pessoas poderiam ajudar mais? Se isso tivesse de fato essa amplitude?
Ele poderia chegar em quantas outras cidades? No mundo. No mundo. Eu vou voltando à causa animal aqui, senão eu vou me estender muito aqui, mas eu tenho muitos clientes da China. Eu trabalho para muitos chineses. Como eu falei, eu trabalho na área empresarial também. E eu perguntei uma vez, o pessoal lá come cachorro mesmo? Ele disse, come, o pessoal come cachorro, mas está tendo uma pressão tão grande externa, que até para você encontrar um cachorro para comer hoje é difícil. É mais difícil que aqui no Brasil, é mais fácil no Brasil do que lá. Não é que eles comam aqui, entendeu? Mas que a pressão externa, como da proteção animal, está chegando no mundo. Em pessoas que tinham cultura de fazer aquilo de forma diferente. Olha o impacto. Não estou dizendo que é a defesa do Brasil, não, que é o Brasil que está chegando lá. Mas é o mundo em si que está chegando e está forçando a não terem aquilo. Então vamos entender que essa amplitude é palpável. Que eu não tenho uma resposta de como a sua entidade vai conseguir sucesso utilizando a mídia social. Não tenho. Mas o meu ponto aqui, a questão principal é entender o quê? Que nós, como agentes que tentamos modificar a realidade em que vivemos positivamente, precisamos entender que essa é uma ferramenta de extrema importância. Por exemplo, na nossa comunidade, né, nossa entidade, a gente tem um Face. E assim, quando a gente está com algum movimento, a gente, por exemplo, fazendo ao vivo, no áudio, quando demora demais, a gente posta no Face, cobrando, isso ajuda. Não ajuda? Imagine se isso aí fosse feito rotineiramente. Com... Nós também fizemos um WhatsApp e colocamos no computador. Qualquer assunto, convidado a gente coloca, aí tudo isso ajuda. Queira ajuda, informações. Por exemplo, o Adriano colocou sobre este movimento. Todos estão sabendo que a gente está estando aqui, se preparando para levar alguma novidade para lá. Aí isso ajuda sim, com certeza. Isso é só o início de um crescimento que pode ser muito maior utilizando essas redes sociais. Mas a gente precisa começar. A gente também tem um grupo do bairro, lá no nosso bairro. Eu moro no Renato Parente, tem um grupo do bairro. E lá todo mundo se ajuda. Na época da pandemia tem briga que só também, mas se ajuda-se mais do que briga, entendeu? Porque você vai divulgando seu produto lá, e aí aquele empreendedorismo interno, comercial. E ali é um associativismo. A construção da igreja, né, do bairro foi toda construída através disso. Imagina fazer uma reunião toda vez que precisar de uma doação para a igreja. Isso é uma grande verdade. A nossa associação do bairro, até por pandemia, depois nós formamos um movimento bem WhatsApp, fazendo mais simples, formamos um grupo de pão nosso, para ajudar as famílias carentes da comunidade. Nós conseguimos distribuir mais de 200 cestas básicas. Mas de criança cesta, nenhum de nós sai de casa, só pelos outros. Me diga aqui uma coisa, se isso já tinha sido feito, quantos anos a associação de vocês tem? A associação tem mais de 20 anos. Já teve algum ano, que não seja no ano passado, que vocês conseguiram 200 cestas? Tem um ano. E por que não continuar? Tá vendo? A gente conseguiu. Nós estamos continuando e a gente conseguiu também peixe, conseguimos leite para mil e uma coisa desse jeito. É só um... Todo mundo tem casas nos grupos, a gente conseguiu beneficiar muito. É só o primeiro passo para uma grande... Realmente muito importante. É só o primeiro passo. É só o grupo. Olha como é simples. Só o grupo. É só o grupo. Já fez essa diferença. A gente é que não percebe. Não deu nome de pão nosso. Acho assim muito foi impactado. Acho que até assim, o nome que nós criamos impactou assim, o grupo não é pão nosso. E a gente apreciava o nosso cada dia. Isso aí a gente conseguiu até. Vocês conseguiram uma coisa. Deixou 3 dias, 3 dias, conseguimos dizer, seja um leite de Minas, nós na outra mais que eu tenho. É R$50 uma lata. Conseguimos 16. Olha que... Foi 3 gêmeos nasceram. E essas crianças é de longe, ela mora depois de outro estado. Mas tem pessoa do grupo que conhece, que é comadre dessa mulher, e foi pra lá. Vocês viram a amplitude do trabalho deles, que antigamente era resumido só o bairro, e a gente está falando de um passo. Eu, como contador, devia estar falando aqui de processo, de burocracia, mas eu quero mais nesse momento, entendeu? Eu acho que eu tenho que terminar logo aqui, senão a gente não termina hoje, né?
A gente tem que falar nesse momento de incentivar, de começar, de startar, de começar, de modificar, de colocar. Olha aqui, eu fiquei emocionado agora. Se esse depoimento, se ela tivesse no Instagram e tivesse feito um depoimento disso, quanto é que isso tinha viralizado e quanto mais doações ela tinha recebido? Teve uma mulher que teve Covid, ela teve o neném, a mãe ficou internada, tinha bem pra casa e foi comprando um peixe para o neném. Quando a mãe estava fome, não peixe. E assim eles fazem isso, não sai de casa. O grupo vai lá parado e as pessoas vão deixar, né? E ali a Yolanda falou a questão Marca um lugar para buscar também. das redes sociais lá da Pedra Branca. E eu vi assim a importância deles cobrarem, isso me deu, Adriano, eles cobram. E quando aquilo é executado, eles agradecem também. Claro, tem que ser divulgado. Eu vejo dois exemplos de duas associações, que é lá da Pedra Branca e a do Benedito, aqui da Sodec. Olha, e aí a gente. Eles cobram e cobram com responsabilidade, mas também agradecem depois que é realizado. Te agradece. E uma pessoa chegou e disse, rapaz, o Benedito é tão crítico que está aqui a agradecer. Agradece. Eu digo, sim, mas a vida não é só de criticar, ele está agradecendo por isso. Quando merece, ainda também, né? Então, vamos. Olha aqui, vamos fazer a junção. Se eu crio um grupo, na prática, se eu crio um grupo do WhatsApp na minha associação comunitária, se eu tenho o meu Facebook para me reclamar de alguma insatisfação, se eu tenho o meu Instagram, que o prefeito responde, quase todo mundo no Instagram, e de forma responde lá as pessoas, eu vou fazer isso, não vai fazer agora, para me cobrar, trocar isso direto. Olha o espaço que você está representando, o que você pode conquistar. E às vezes a gente percebe que são esses pequenos detalhes, pequenas coisinhas, que é só um start para depois crescer. Mas só que a gente tem que fazer, agilizar esse tipo de crescimento, a gente tem que exponenciar isso. Eu vou fechar isso em duas coisas, gente. Assim, nesse grupo que está existindo, nós já temos duas ações na comunidade. Nós criamos uma família que está quase exportada. Aí, não sei se você está errado o valor. Eu coloquei no grupo, 6 pessoas vão me ajudar. Na outra estava aqui da minha, nós chegou a pessoa com 3 ajuda. Você precisou esperar pela prefeitura para fazer isso? Não. Aí Espera eu vou lá mais crítico, que é 8 pessoas na casa só, quando deixa eu as 8 pessoas, nós estamos pensando em reformar o bairro fazer um ensino. É difícil, mas não é impossível. Só que aí ela vai ficar nos públicos, vou atrás disso. Mas nós vamos estar batalhando. E a rede social vai lhe ajudar nisso. Eu já estou sendo cobrado para terminar aqui, tinha muita coisa para falar para vocês, mas Só para finalizar o meu... senão eu falo o dia todinho, aí nós saímos aqui depois do almoço. É obrigação da prefeitura ajudar a associação ou não? É o dever dela ou não? Na verdade, a associação, a prefeitura não tem esse dever, entendeu? Ela pode ajudar, pode, mas ela não tem essa obrigação de arcar com os custos da associação, porque ela é uma entidade privada. A associação é uma entidade privada. A prefeitura, a gente chama que eles podem fazer o quê? Eles podem fazer as parcerias para alcançar um objetivo comum, mas que é obrigado, não é obrigado. Então a associação é uma representação das pessoas. A prefeitura representa as pessoas. Então as necessidades das pessoas geralmente é as mesmas necessidades da associação. Então devia ser olhar com bons olhos para as associações, mas que há a obrigação de cumprir o que ela solicita, não. Última pergunta. Se já alguma coisa da associação já foi lei da própria da associação mesmo se tornou lei, alguma coisa que eles montaram, fizeram que se tornou lei. Já existiu várias leis aqui municipais de fomento à cultura, antigamente nos carnavais, na época de festa junina, existiam várias leis, entendeu, de fomento para incentivar esse tipo de entidade, entendeu? Existem também os editais, mas não são leis fixas, são editais, são decretos que ajudam alguns tipos de associação, mas que não há obrigação do governo de fazer isso, embora eu acredite que sempre estejam se fazendo, entendeu? Pessoal, eu tenho alguns outros slides para passar aqui, mas eu vou passar logo esse rapidinho, tá certo? E depois eu vou encerrar, que senão não vai dar tempo para outra. O que a gente precisa? As principais razões é informar o que está acontecendo no seu bairro, informar o que está acontecendo na sua entidade dentro. Você precisa sensibilizar, dizer, olha, já fizemos isso, isso e isso, e mostrar os resultados. Precisamos mobilizar através das redes sociais. O que a gente precisa mais? Definir uma estratégia, fazer um planejamento, aparecer e criar uma identidade. Tudo a gente precisa criar uma identidade. Então é muito importante.
como ela falou, a representatividade do grupo ser pão nosso. Que começa com a oração, a gente se identifica com aquele pão. Então isso é muito importante, é criar a identidade da associação, é a associação do nosso bairro, para o novo dizer que é a associação do nosso bairro, para o velho dizer, para o trabalhador dizer, para todo mundo dizer, é a associação do nosso bairro. Então a gente precisa dessa sensibilidade, e não só com a associação do nosso bairro, mas a associação da nossa luta, a associação do nosso grupo. Então é muito importante criar essa identidade para gerar isso. E eu vou dar um obrigado aqui para a gente não encerrar muito. Eu peço desculpas aí, porque tinha muito mais coisa para me falar, mas como eu falo demais não ia dar tempo. Só tenho a agradecer, tá certo? Não fui tão técnico dessa vez, que minha área mesmo é a contabilidade, mas eu quero deixar essa pequena semente plantada na cabeça de cada um. Muito obrigado, pessoal.